Bom, o Gil é uma história de 27 anos de trabalho, de muita dedicação e, na verdade, a gente nunca sabe desde a infância onde a gente vai parar, né? A gente sonha desde cedo, a gente tem projetos, a gente desenha o que a gente pensa que a gente vai ser no futuro, né? A gente ouve aquelas perguntas, o que você vai ser quando você crescer, quando você for grande? E eu sempre fui um apaixonado por música, por comunicação, sempre gostei de gente. E a vida me conduziu a ter várias experiências na área do entretenimento, na área da comunicação. Depois veio a surpresa, a qual eu fui convidado a trabalhar com rádio. E hoje a gente conseguiu estabelecer no mercado um trabalho que acarretou em sucesso. A gente teve alguns aprendizados, algumas frustrações, como tudo na vida, né? Então eu consegui juntar nesses 27 para 28 anos muitas histórias e muitas conquistas também. Na verdade, eu ganhei, quando criança, uma pequena vitrola, que inclusive na rádio oficina eu encontrei, eu fiquei até emocionado de ver aquilo. E na época da infância, eu tive uma infância muito simples, muito humilde, e eu encontrei essa vitrola, quando eu recebi ela, quando criança, eu falei, como será que isso funciona, né? E até então eu fui de curioso, peguei um disco, coloquei agulha, aí eu notei que quando eu colocava agulha tocava, quando eu tirava parava. Comecei a fazer uma experiência, uma brincadeira, mas aquilo irritava quem estava ao redor. Você não vai deixar a música tocar? Né? E até chegar um determinado tempo de que eu comecei a abrir aquilo, desparafusar, ver como que era por dentro. Enfim, eu comecei a ficar apaixonado por aquilo que rodava e formava um áudio, fazia com que aquilo encantasse os meus ouvidos e depois o das pessoas. E resumidamente, depois eu comecei a promover festinha no meu quintal de casa. Festa, na época a gente tinha o baile romântico, nos anos 80 existia inclusive uma seleção de música romântica, onde você dançava próximo da garota ou do garoto, e aquilo se tornou uma coisa que ficou marcada por épocas, muitas pessoas até hoje se lembram disso. E essas festinhas no meu quintal, na garagem, elas foram vindo jovens, adolescentes, e aquilo ficou dentro de mim. Depois, uma outra parte muito importante da minha vida foi quando eu resolvi fazer o primeiro baile, a primeira festa na escola onde eu estudava. A diretora daquela escola naquela época não imaginava o que ia acontecer. A gente superlotou a escola, foi uma coisa que deu muita realização para mim, para a escola também, e a gente passou a fazer outra festa. Isso me levou também a conhecer e receber convites de outras escolas. E hoje eu posso dizer que na maior cidade da América Latina, que é São Paulo, esse projeto ele já entrou em 130 ou mais escolas na capital. Eu já consegui realizar esse tipo de festa, esse formato, em muitas escolas em toda a grande São Paulo. Exatamente. Não, na verdade, aliado a isso, eu comecei a fazer algumas festas em escolas, que inclusive ajudava a complementar a renda da APM da escola, para comprar material para a escola, e socializar o bairro, as pessoas, a comunidade para dentro da escola, que é algo muito interessante. E o que ocorre? Algumas festas desequilibravam a programação de alguns bailes, de algumas danceterias, casas de shows, e acabava fracionando o público deles, acabava tirando uma galera que ia para assistir o show, para assistir o evento, e chegou uma hora que algumas danceterias e discotecagens, o pessoal se reunia, as equipes, o camarada aí tá levando um público aí, a gente precisa trazer ele pra gente. E até então eu recebi o convite para conhecer uma danceteria pela primeira vez, eu era de menor, e quando eu entrei fiquei encantado com aquilo, né? Aquela iluminação, aquele som alto, o pessoal dançando. E o que mais me fascinou foi a reação do público quando ouve uma música, aquela gritaria, tudo. Eu falei, gente, isso aqui é fascinante. E eu comecei a minha jornada, né, com 13 para 14 anos, eu fui apresentado para uma danceteria e eu nunca mais saí. Né? Eu tive um público que insistia em me incentivar e também me seguia. E aí fui contratado pela primeira casa de show, depois a segunda, a terceira. E assim, hoje eu percorri o Brasil, eu viajo graças a esse começo, né? Através disso, foi que aí as rádios começaram a entender o seguinte: ele se comunica, esse camarada aí não só toca música não, ele fala com o público também.
E eu acho que essa foi uma grande virtude que eu ganhei do pai, eu herdei de Deus isso, né? Eu tenho uma facilidade de se comunicar com as pessoas. E aproveitando que eu sei que logo a mais vai vir essa curiosidade e essa pergunta também, nesse vídeo aqui, o como que eu fui parar em rádio, né? Sendo que trabalhar com a noite, trabalhar com festas e eventos, eu fui depois acarretar a chegar até o rádio. Eu percebia que entre os discos que eu tinha vários discos que eu fazia questão de comprar na época, existia o disco de vinil de várias novelas, né? Eu tinha de quase todas, e tinha discos importados, tudo, mas eu tinha discos preferencialmente das discotecas que faziam destaque na época, Toco, Overnight, Contramão, Sunshine. Entre esses discos existiam os discos das rádios, disco da Rádio Cidade, disco da Manchete, rádios da época, da minha adolescência. E um disco que eu não me esqueço, que era o que eu mais curtia e que eu olhava, eu dormia olhando para aquele disco, era o disco da Bandeirantes, que a Bandeirantes tinha um perfil jovem na minha época, e eu jamais imaginei que depois, no futuro, eu fosse convidado a trabalhar na Band, a qual eu faço parte hoje. Foi um grande presente mesmo. Eu acho que o fato de eu ficar olhando para aquilo tanto tempo me contemplou de eu acabar fazendo parte da equipe. Olha, quando eu cheguei a fazer rádio, eu comecei fazendo rádio comunitária, fiz muitos trabalhos de muitos testes, assim, né, sem profissionalismo, mas eu tive uma grande surpresa, foi quando eu comecei a conhecer estúdios de rádios com porte maior. A primeira rádio que eu pisei os pés, eu me recordo, foi a Transamérica. Fiquei fascinado com aquilo, sabe, e eu tive a oportunidade de conhecer outras rádios fora do estado de São Paulo, viajei em Minas, fazendo eventos e conhecendo estúdios de rádios. A Band foi um relacionamento que a gente criou, a gente começou isso há 15 anos atrás, acho que já deve estar perto de fazer 15 anos. Os eventos que eu fazia nas escolas começou a proporcionar muito público, muita gente, e até então apareceu uma pessoa iluminada assim por Deus que me procurou e falou assim: olha, esse evento teu, a gente precisa associar ele à nossa rádio. E foi feito ali um teste, uma ideia de se fazer um formato junto com a Band, que durou 8 anos, cerca de 8 anos, e deu muito certo. A gente não tem uma história negativa para contar, foi muito bom. E depois a rádio entendeu o seguinte: a gente precisa gravar um piloto, vamos tentar fazer um trabalho com essa sua comunicação e com essa sua virtude de escolher bem o repertório de músicas, né? E o que ocorreu? Esse piloto foi feito numa terça-feira, quando foi na sexta-feira já estava no ar. E eu entrei no ar agora, exatamente nesse mesmo programa, exatamente nesse período em que a gente está se falando. Eu estou completando 8 anos que eu estou no ar, e esse programa, depois eu fui fazer ideia do que era, onde eu ia chegar. Esse programa é transmitido para 42 afiliadas, Brasil, pega o país inteiro, e agora inclusive nos Estados Unidos, em outros países. E o que é interessante, eu não me esqueço também das minhas origens, né? Eu fui uma pessoa que estudou em escola pública, não tive acesso à faculdade, não estudei escola de idiomas. O programa, 70% do que é tocado nele é música internacional, então eu recebo ajuda de todos os lados, os locutores me ajudam na questão de pronúncia, eu tenho muita gente me incentivando, sabe? E até então esse universo rádio entrou dentro de mim, fui picado pela abelha da comunicação. E aí chegou uma hora em que as oportunidades chegaram e a vida passa muito rápido, né? E a gente vai tendo filhos, a família vai crescendo e as cobranças vão chegando, as contas para pagar, e você precisa de entender aquilo que é hobby ou aquilo que é profissão. E o rádio, mais uma vez, me põe uma proposta. Vamos trabalhar no rádio? Vamos viver do rádio? E eu, apaixonado, encantado pelo rádio, falei: agora, vou me jogar de cabeça. Mas ainda bem que o nosso país, enquanto as pessoas falam mal da política, eu prefiro dizer que ainda bem que nesse país existem leis. E a lei não permitia que eu fizesse parte do quadro de funcionários das rádios a qual me convidaram a trabalhar. Porque eu precisava ter o meu DRT, eu precisava buscar não só o DRT, eu precisava buscar conhecimento. E aí foi aí que eu conheci a Rádio Oficina. Me foi indicado todo esse trabalho que o Ciro e a equipe dele faz com a Rádio Oficina,
E logo na primeira visita, meu primeiro momento que eu conversei com o Ciro, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu acho que faz parte da minha vida e da minha identidade dizer que eu não tinha um tostão para pagar o curso, eu não tinha grana, né? E foi um casamento perfeito entre o Grupo Bandeirantes e a Rádio Oficina que proporcionou a fazer o curso de locução, o curso de rádio e TV, e eu estou muito feliz porque agora o mercado me convidou, eu tenho a oportunidade de fazer parte. O duro é quando a oportunidade chega e você não está capacitado. Eu não quero viver isso de novo. Com certeza. Eu acho que durante o curso eu percebi que tinha conteúdos e coisas que eu já vi, eu já sabia como fazer. Só que a vida me tratou o meu caráter de uma forma para que eu dentro de sala de aula suportasse assistir tudo de novo. Por quê? Ao meu redor existem pessoas que estavam na minha turma junto comigo em sala de aula que precisavam aprender aquilo e algumas pessoas tinham dificuldade, então eu acabei auxiliando alguns professores. Olha, enquanto ele está ali ocupado falando com aquela pessoa, deixa eu chegar em você, vem cá, pega a sua mão, faz assim, faz aquilo. Eu acabei auxiliando e ajudando. Agora um outro detalhe, eu até gostaria que eu fosse perguntado sobre isso e eu quero pontuar nisso agora que eu quero dizer aqui. Se você me perguntasse qual foi o ponto mais valioso do curso da Rádio Oficina para você, acho que o curso é completo, ele fala de tudo o que é o universo rádio, mas o que foi mais nobre para mim foi sobre a questão de ética. A ética é algo que nos dias de hoje está faltando para o mercado, em todas as profissões, acho que para o atleta, para qualquer outra área, inclusive a comunicação e o jornalismo, eu acredito que a gente precisa ter conduta no lidar com as pessoas, valorizar as pessoas. Dentro do Grupo Bandeirantes eu encontro diretores que brincam e cumprimentam o pessoal da faxina, o pessoal da segurança, sem a diferenciação entre cargos de diretores, presidentes e aquele que tem um salário mais humilde, mais simples, né? Então a diferenciação entre pessoas, esse curso ajuda muito. O histórico de vida dos professores, o histórico de vida do Ciro me ajudou muito, né? E uma frase interessante do curso, que eu achei interessante o Ciro colocar, existem pessoas no universo rádio e televisão que sonham. Ela quer fazer parte de um canal de TV ou de uma emissora de rádio. Só que esse sonho, tem gente que insiste tanto, tem gente que martela tanto, que esse sonho se torna pesadelo para outras pessoas. E eu creio que eu errei muito nisso, né? E hoje eu me consertei para isso. Eu acho que eu aprendi a diferenciar aquilo que é sonho, aquilo que pode ser aguardado, e a oportunidade, quando surgir, a gente precisa estar preparado. Não existe nenhuma pessoa sequer vem para essa terra, para esse plano aqui, sem um talento. Eu acredito que todas as pessoas têm um talento em alguma área. Eu, através do rádio, viajei algumas cidades, alguns estados. Eu estou recentemente voltando de uma viagem que eu fiz através da Band para uma afiliada que fica no norte do Mato Grosso. Fui até próximo de Roraima. E eu nunca imaginei, né? Uma pessoa que nasceu na capital, em São Paulo, na Zona Leste, que mal conhecia a Praia Grande, viajar tanto, né? Eu conheci o sul do país, conheci vários estados do Brasil, e essa viagem me enriqueceu muito. E o que eu quero dizer, que eu vi lá, que é importante a gente colocar aqui? Eu encontrei pessoas trabalhando na área da comunicação e que não tiveram a oportunidade de fazer um curso como esse aqui da Rádio Oficina, não fizeram uma faculdade. O que ocorre? Quando o dom nasce dentro da pessoa, o talento, e a pessoa se deixa usar esse dom, ela vai muito longe. O problema é que a gente encontra hoje, no meu ponto de vista, pessoas com esse dom e esse talento enterrado. De repente tem cobradores de ônibus, que é uma profissão que eu já vi as pessoas exercer com muita alegria e com muita felicidade. Eu não tenho nenhum problema de pegar condução e de pegar transporte público, mas às vezes você encontra alguém que não está feliz, não está de bem com aquilo que ela está fazendo, sabe?
E o que eu tiro para mim, eu queria colocar aqui, que eu acho interessante para essa questão de dom e talento. Aquilo que está dentro de você, ninguém te rouba. Principalmente se você adquirir conhecimento, se você buscar conhecimento, se formar, isso é importante. Mas você precisa querer e precisa ter postura para buscar. Não simplesmente esperar o acaso chegar até você. Eu fui atrás desse conhecimento agora, depois dos 40 anos. Algumas pessoas me perguntaram, mas com 40 anos você vai estudar? Sempre é a hora de começar, sempre é a hora de você dar o primeiro passo. E um detalhe importante, quando eu decidi começar o curso do Rádio Oficina, eu contagiei minha filha, contagiei minha esposa, contagiei minha família, meus amigos, as pessoas do meu convívio achou aquilo interessante. Então muita gente, através daquele passo que eu dei, eu preciso mudar, preciso criar uma atitude. Então você que tem um talento enterrado, até é bíblico isso que eu vou dizer, desenterra isso aí, coloca para fora e vai fazer aquilo que teu coração está te mandando aí para você ter sucesso na vida e trabalhar com aquilo que você ama. Multiplicar os talentos, é isso aí. Olha, sendo sincero, eu ainda não me contemplei e não me vi ainda fazendo locução de rádio. Né? E outro dia uma pessoa falou assim, como você tem uma voz linda. Na hora que eu terminei de apresentar o TCC, né, eu fiquei encantado com aquilo, mas eu não posso deixar esse encanto me enganar. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande de me comunicar. É isso que eu tenho de bom dentro de mim, que o rádio absorve. Não me vejo como os grandes locutores que eu trabalho no Grupo Bandeirantes, por exemplo. Tem Murilo, Marcinha, Robson Ramos, Marcelo Dias, todos os locutores que trabalham hoje na equipe da Band. A Band é primeiro lugar no Ibope e é uma rádio que é um carro-chefe para quem quer entrar na carreira de comunicação. Quando eu vejo esse pessoal sentado numa cadeira, operando e falando no microfone, eu fico ali encantado com o que eles fazem, mas eu não me vejo fazendo aquilo. Eu tenho um outro dom, que é o de fazer as coisas diante do público. Então eu estou estudando rádio e eu vejo que existe uma diferença entre o locutor que fala numa cabine, fala dentro de um estúdio, com vidros ao redor, e aquele que entra num palco, entra num espetáculo e as pessoas dizem, e aí, o que a gente vai fazer agora? Então esse é o meu grande talento. Eu tiro ideias de onde não existe. Deus me deu esse talento de pegar alguns shows da Band, que foi isso que me colocou cada vez mais dentro da rádio, foi enfrentar shows com 100 mil pessoas na frente do palco e o artista que era para ter entrado às 3 horas da tarde não está nem a caminho ainda. E você tem que fazer o quê? Entreter o público. Esse foi o meu maior talento, esse foi o meu maior sacada, foi poder falar com o público sem mentir, falar a verdade. Já aconteceu em alguns palcos, em alguns shows da vida, eu ter que abrir para o público, olha, aquele artista que vocês estão esperando vai demorar. E a gente vai brincar muito aqui nessa noite, nessa tarde. Eu acho que nada melhor do que você lidar com a verdade. Se você falar a verdade com transparência, você ganha o público te ganha e vira um elo perfeito. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto de falar com gente. Com rádio eu preciso saber ainda o que esse mercado vai me mostrar. Legal. Sobre os bastidores de eventos, eu acho que todo evento ele é uma caixinha de surpresa. Quem produz, quem elabora o evento, ele está ali no comando, e eu já encontrei empresas e produtores que buscam a perfeição, e já encontrei perfeição em alguns trabalhos. Mas tudo que envolve pessoas, envolve gente, está sujeito a falha. E o que ocorre? Tem pessoas que conseguem se sobressair diante de falhas. Tem pessoas que têm uma carta na manga que ninguém está esperando, né? E essa foi a grande sacada assim, que Deus encontrou em mim, me entregou. E como eu já disse isso, nos bastidores de eventos existem coisas que a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar ligado, né? Hoje está muito mais fácil trabalhar. Qualquer adolescente pode se tornar um DJ e fazer a musicalidade de um ambiente, de um evento, até que o artista entre no palco para cantar. Mas antigamente não era assim. Antigamente eu passei uma parte do tempo sendo, às vezes, até perseguido por alguns públicos, de alguns cantores e artistas, que não convém a gente dizer o nome, mas existia uma radicalidade.
existia uma questão de que aquela pessoa que gosta de sertanejo, ela gosta de sertanejo. Ó, eu não curto rock, eu odeio pagode e vice-versa. Então eu enfrentei tudo isso desde os anos 80, final da década de 80 e durante todos os anos 90. Quando chegou nos anos 2000, as coisas mudaram e estão mudando ainda mais agora. Então hoje as pessoas estão mais ecléticas, as pessoas ouvem tudo, as pessoas aceitam tudo. Isso é bom? Até certo ponto não. É legal que as pessoas tenham posicionamento. Até aqui eu vou, daqui para frente não dá. Existe repertório musical que em determinadas horas você ouve numa rádio, você ouve num evento e você vai fazer a separação. Meu, isso não é para mim. Isso não combina comigo, com a minha criação, com a minha essência, com aquilo que a minha família me passou desde o berço. E o que ocorre? Eu já tive muitas experiências, trabalhei com alguns artistas, fui para a estrada muito cedo também com alguns cantores. Além de DJ, eu tenho a formação, eu sou técnico de monitor, eu opero monitor e PA. Para quem não sabe o que é isso, eu consigo fazer o trabalho de sonoplastia de um artista, seja para o público ou para o palco. E isso, na verdade, é muito técnico esse assunto, né? Então, mas eu já vi os bastidores por trás das cortinas e já vi na frente, ali, estando junto do público. Já absorvi a energia do público cantar, dançar, e eu falar, o que eu estou fazendo parado? Eu tenho que dançar também, eu tenho que pular também, né? Agora, tudo isso porque eu sempre fiz o que eu gosto. O duro é quando você encontra pessoas que fazem aquilo por obrigação. A hora não passa, se torna chato, né? E o lance é assim, a gente tem tantas coisas para ser feita na vida, por que a gente vai gastar tempo fazendo aquilo que a gente não ama, que a gente não gosta? Será que eu respondi o que você perguntou? Acho que eu fugi do tema, né? Engraçado? Ah, engraçado, lembrei. Eu tive muitas experiências em palco, e como DJ, como operador de áudio, e já teve shows que eu esperava ter 5.000 pessoas dentro daquele estabelecimento naquela noite, e o acaso ocorreu que tinha 100 pessoas. Eu aprendi a fazer com que aquele evento, aquele espaço, aquelas 100 pessoas, diante de mim fossem 5.000 ou 10.000, e isso me ajudou muito na minha carreira. E é claro, dentre as surpresas que a gente já teve, eu já escorreguei, já caí em palco durante o show, já teve uma vozinha falando assim no meu ouvido, falando, tá vendo aquele fio não pode ficar ali durante gravação de DVD, e no meio de uma música e outra eu entrar no palco assim, meu, aquele fiozinho eu vou tirar dali agora, porque se ninguém faz eu vou fazer. Gente, não era para mim ter feito aquilo, né? Eu não fui capacitado para aquilo. E eu rolei, tomei um rola no palco enorme assim, que a galera não precisava de mais nada, o cantor podia ir embora, a galera aplaudiu muito. Também experiências de bastidores, eu já recebi vaia, né, de disco riscado, música que na hora ficou aquela coisa que toda pessoa que compra o ingresso e entra num show, numa balada, espera pra ver, porque, meu, tem que tirar uma onda com esse DJ aí, né? Então já vivemos de tudo, né? Eu sou da época da fita cassete, do tape de rolo, coisas que algumas gerações que estão assistindo esse vídeo aqui agora não faz ideia, mas pesquisa o que é um tape de rolo para você ver. Uma música só, num objeto desse tamanho, era incrível, né? Como DJ, eu acredito que o Festival de Verão de Caraguatatuba marcou muito na minha vida. Eu não me recordo a quantidade de pessoas, mas eu já fiz um show com o Fernando Sorocaba, lá, que deu um grande número de público. Já fiz Tiaguinho. Todos os artistas que tocam na programação da Band, sem exceção, todos, eu já dividi palco com eles. Paula Fernandes, que é um show romântico. Eu já tive plateia com média de 80 a 100 mil nesse festival de verão, em pleno litoral, em plena praia, né? E eu amo praia, gosto demais. E o que ocorre? Eu já fiz alguns trabalhos com a Band também, que me ensinaram muito na vida, né? Eu tive um evento que eu fiquei tão agradecido de terminar aquele evento que eu não quis ir pro hotel, não quis ir dormir, eu fiquei energizado, eu falei para a equipe, para a galera, eu falei, meu, vamos dormir, vamos descansar, me deixa aqui. Quando terminou aquele evento, eu, por incrível que pareça, eu quis descer, a galera já tinha ido embora, e sentei numa pedra, fiquei contemplando o vento ali, e falei, meu, como Deus é bom, né? E me aparece um morador de rua do meu lado, e a gente teve durante cerca de 1 hora conversando.
ele com um péssimo cheiro, o cara estava muito mal, estava ruim, acho que ele não tomava banho há muito tempo. Mas o que é interessante é a história de vida que aquele camarada contou para mim, e ele disse assim, eu estava nesse show, eu estava te observando, eu gostei do seu trabalho, gostei da mensagem que você passou, e eu achei importante o seguinte, ele absorveu aquilo que eu consegui passar, né? Então eu vejo que um DJ ele não pode só simplesmente se ocupar e se preocupar em tocar música, porque a música ela tem muita mensagem, né? Mas se você tiver um microfone na mão e souber como conduzir as palavras, você pode acrescentar e mudar a vida das pessoas e para melhor. Eu uso todas as redes sociais, quase todas, né? Eu tenho Twitter, Instagram, tenho Facebook, todos os canais, no YouTube também, todos os canais vocês me encontram como DJ Gil Oficial, DJ, Gil com a letra U, existe um outro Gil com a letra L, coitado, e ele não tem nada a ver com a praia de público que eu trabalho, mas é parceiro, é amigo meu. Então, DJ Gil, DJ Gil com a letra U, Oficial, em todos os canais. Minha filha está tentando me incentivar agora para o Snapchat, eu estou esperando um tempo ainda para estudar a ferramenta, mas eu uso muito as redes sociais. Inclusive, terminando aqui, a gente vai fazer uma selfie aí para compartilhar.